Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Trainspotting. There was no such thing as society, and even if there was, I most certainly had nothing to do with it. O filme de Danny Boyle que se tornou numa obra de culto, lançado em 1996, parte do romance de Irvine Welsh, ou Arvin Welsh, não sei como é que isto se diz, para seguir um grupo de personagens na Escócia numa narrativa à volta daquilo que gosto de dizer que é o flagelo da droga, não é? Essa grande expressão. É um filme que faz pensar no que um dia disse um dos grandes filósofos da história da humanidade, Bruno Aleixo, e passo a citar: os homens que usam brinco são drogados. Pelo menos o Ewan McGregor tem brinco neste filme e é drogado, portanto não me batam. Quem também ainda não tinha visto este filme é o André Pereira, produtor de conteúdos da Renascença. Esta conversa vai ter spoilers, mas acredito que tenham visto este filme. Aliás, foi muito difícil encontrar alguém que não tivesse visto o Trainspotting, porque à medida que eu fui convidando pessoas para isto, sempre que eu perguntava se tinham visto o Trainspotting, a resposta era sempre: claro que já vi o Trainspotting. Claro. Mas contigo isso não aconteceu. Porquê é que só agora é que viste o filme? Como é que passaste incólume a este fenómeno? Sabes que eu, na verdade, eu sabia de uma forma muito geral que filme era este, mas não tinha noção do que é que ia ver. Só percebi agora que fui ver porque me convidaste para vir aqui, não é? Sim. Primeiro achei sempre que o filme tinha para aí 3 horas. Não sei, são coisas que são ideias que nós às vezes criamos sem motivo. Sim, achava que o filme era grande, mais longo, sim, de repente tem 1h30, o que é bom para ver. O que é que eu sabia? Sabia que era um grupo de pessoas e que eram drogados. Não sabia se tinham brincos, mas sabia que eram drogados. Pronto, agora, não estava, na verdade, só a dizer isto para começar, não estava nada à espera, sinceramente, que fosse um filme tão cru. Uhum. Nem vou dizer pesado, eu acho que é mesmo cru e real. Porque acho que a ideia, depois de estar a investigar também um bocadinho na Wikipédia, percebi que a ideia do filme era mesmo ser uma coisa mainstream, ou seja, não um filme artístico que te levasse ao degredo absoluto, que este filme leva um bocadinho, mas não ser uma coisa assim tão intensa como se calhar é o Requiem for a Dream ou outros filmes assim que lidam com drogas. Que é mais perturbador também. Sim, bastante. E essa questão artística também acaba por estar mais presente. Sim. A perturbação vem daí também, e este é mais real. Sim, e depois também a questão da duração, porque eu também quando o vi ontem fiquei muito surpreendido por só ter 93 minutos, porque lá está, eu ouvi tanto falar do filme estes anos todos, que de repente perceber que é uma coisa tão pequena e pensar como é que isto ficou tão marcado nas pessoas, e depois vês o filme e percebes, não é? Porque está muita coisa a acontecer, há muitas referências que entretanto se tornaram convenção, não é? Sim. Tipo a voz off, alguns planos do filme, as músicas, mas o que é que achaste do filme? Gostei do filme. E como estava a dizer-te, acho que ele é talvez muito mais cru. Talvez porque, como ele é um filme de culto, e eu ouvi tantas vezes o nome, mas não sabia exatamente do que é que se tratava, achava que fosse mais, talvez, artisticamente mais elaborado. Não estou a desvalorizá-lo, mas achava que teria outros artifícios, até visualmente, e gostei bastante que não fosse, porque acho que é um filme que vive muito do psicológico das personagens, da parte psicológica. Sim. Acho que nesse sentido talvez seja aquilo que mais me interessa em qualquer filme, é a parte mais dramática e de que forma é que psicologicamente as personagens desenvolvem e se relacionam. E acho que aqui isso é o mais forte e o mais importante do filme, na verdade, sobretudo o protagonista. Imagina, que imagem é que eu tinha do filme? Tinha aquela imagem que toda a gente conhece do filme, do cartaz, não sei se é o cartaz oficial, a preto e branco, eles juntos, não é? E os óculos, aqueles óculos amarelos que aparecem no filme pai durante 30 segundos, quase no fim, e eu pensava, quando é que vêm os óculos? Quando ele pôs os óculos eu percebi, pois é daqui que vêm os óculos, porque já não tinha esquecido completamente. E de repente, não, mas para mim, posso dizer, por mais parte que seja, era uma das coisas que mais me ligavam ao filme, era uma personagem com óculos amarelos, e eu assim, mas porquê? Eu achava que era uma característica, era algo muito característico dele, e não, é só ali numa cena. E acho que é isso, acho que é sobretudo a parte psicológica e o envolve. Estavas a dar exemplos de outros filmes que se calhar acabam por nos envolver de outra forma, mais artisticamente. Sim. Eu acho que este aqui, por ser tão cru, como eu estava a dizer, e muito real, eu acho que tu acabas por te envolver de outra maneira.
Antes de começarmos a gravar eu disse-te, a voz off é envolvente. Eu não acho que a voz off seja assim envolvente, eu acho que a voz off é sobretudo, ou seja, nós ouvimos-lo e não nos faz criar nenhum tipo de julgamento, acho que não nos manipula. Eu senti foi que ela não nos manipula, ao mesmo tempo não é uma voz off básica, que está só a descrever. Sim. Ela envolve-nos, criamos de alguma forma, talvez quase uma empatia com a personagem, mas não nos manipula e não estamos a julgar ninguém. Mas imagina, eu não sei se concordo contigo nesse aspecto de não estar a julgar, porque acho que para mim ficou claro que a voz off está a falar de nós e dizer aquela célebre frase, né? Choose life, choose a job. Sim, no final. Está a ironizar sobre um certo establishment de vida, não é? E tanto que depois, no final do filme, ele diz I'll be just like you, have a job, não sei o quê e tal. O que eu acho que é, eu percebo a crítica, mas por outro lado acho que é um bocadinho, entra ali um bocadinho na demagogia, porque é assim, ok, os normies, digamos assim, estão mal por causa disto e aquilo e aquele outro, e por entrarem em todos os clichês da sociedade possíveis e imaginários, mas um toxicodependente é melhor, não sei. Mas eu percebo o que tu estás a dizer e concordo com isso, mas essa referência queremos ter aquela televisão grande, etc., sim, que aparece no fim. Sim. Sim, eu acho que... E no início também, ele diz choose the compact disc também, player. No início já estamos, basicamente nos extremos, no início e no fim esse discurso está mais marcado. Eu acho que, na verdade, esse discurso no final, na última cena, que é quando acaba mesmo o filme, aí sim, não adorei esse final, essa voz off no final, precisamente porque acaba por ser um bocado mais... acaba por cair mais na demagogia e quando eu digo que não sentia um julgamento não nos leva, enquanto espectador, a julgar aquela personagem. Está-nos a envolver naquela história e um bocadinho no psicológico dele, como eu estava a dizer. Sim. No máximo compreendemos o que é que se está a passar e porque é que ele está a ter determinadas atitudes. Agora, claramente que se pensarmos nessa perspectiva, ou seja, o filme é uma crítica e muitas vezes acaba por ir um bocadinho vai nessa direção, ou seja, sim, é um bocadinho essa ideia já banal que nós temos dos toxicodependentes e que são... E depois porque o filme também é muito, eu percebo que seja por uma questão de tempo e que as coisas têm de avançar muito rapidamente, mas acho que é muito errado. Quer dizer, uma pessoa não deixa de ser toxicodependente de um dia para o outro e vai arranjar um trabalho, não é? Tu tens isso no filme. O Ewan McGregor diz, ok, tomei a decisão, vou deixar a heroína e vou para Londres. Ele muda de sítio e já mudou de vida em 5 minutos. Tanto que depois tens a cena dele em Londres, que tem aquela música tão anos 90, sim, de dança, epá, terrivelmente... É uma cena muito demonstrativa. Sim, não, e porque se calhar, pronto, eu quero acreditar que quem vê filmes não seja muito impressionável a esse ponto, mas que as pessoas, ok, vão metendo a heroína, porque claro, isto é fácil de sair. E pronto, não sei, e se calhar até percebo alguma polémica que o filme deu na altura por causa disso, mas por outro lado também não percebo, e isto também foi uma crítica que eu fui ouvindo de vez em quando sobre o filme ao longo dos anos, que havia pessoas que diziam que ele romantizava a experiência da droga. Eu acho que não romantiza, muito pelo contrário, eu acho que até eu vejo estas personagens mesmo nos seus melhores momentos e não me apetece ser como elas. Eu acho que na verdade não romantiza nada, eu acho que esse momento em particular, por exemplo, em que ele muda de vida, isso sim, podes de repente, se não tiveres alguma noção, ficar com a ideia errada que é tudo muito fácil. Agora, eu acho que enquanto espectador do filme, essa transição, essa passagem também não é ótima, porque tu estás a construir, estás a caminhar com a personagem num sentido. E de repente, para além disso, tu disseste parece que é tudo demasiado fácil e tu mudaste de vida de repente e conseguiste. Agora quero mudar de vida e ter um emprego e deixar a droga. Consegui. Ok. Para além disso tu estás a construir, lá está, a tua ideia da personagem e depois parece que tens de recomeçar. E há ali um momento em que isso não está a fazer tanto sentido. Eu sim, até gosto da ideia que eles depois regressam e começam a juntar-se novamente a ele e que lhe vêm destabilizar a vida novamente, mas esse momento, essa transição, lá está,
se calhar terá muito a ver com a duração do filme e tudo mais, se calhar num filme mais longo haveria ali uma passagem. Acho que é um dos momentos mais, eu não vou chamar fake, mas mais difíceis de aceitar enquanto narrativa, enquanto história. Sim, porque é muito simplista, na verdade. Não é? Sim. E depois também, não sei se a duração também pode ajudar a ter essa ideia, mas eu acho que também tem a ver com a própria produção, com a linguagem visual. E estando a ver este filme em 2024, isso ainda fica mais acentuado. Eu acredito que a minha experiência há quase 30 anos seria diferente. Eu estou a imaginar isto como um episódio de uma série. Sim. E mais do que o filme. Eu sei que tem a ver com mil coisas. Tem a ver com... Eu tenho agora 31 anos, quando o filme saiu eu tinha 3, portanto eu nunca iria ver o filme na altura no cinema. Mas se calhar se eu visse o filme hoje, com 31 anos, numa sala, eu não vi numa sala, não é? Sim. Numa sala de cinema, a experiência seria diferente. Mas mesmo assim, é impossível abstrair isto do facto de estás a vê-lo em 2024. Sim. E toda a influência que já tens do cinema enquanto pessoa e do próprio cinema desde então. Sim, e também porque o filme cheira a anos 90 em todo o lado, não é? Sim. Quer dizer, da música, aos planos, ao ritmo do filme, faz um pouco lembrar as coisas... Eu acho que o Danny Boyle vendeu o filme como uma versão escocesa do Pulp Fiction, ou de um filme do Tarantino. Sim. E dá para perceber um bocadinho essa influência. E é isso, eu gostei do filme e já agora também conto que também tive durante anos para ver este filme e lá está, é daqueles que por uma razão ou outra nunca calhou e já podia ter visto há muito tempo, mas surpreendeu-me que primeiro fosse bastante divertido, porque isso também achava que era essa a ideia que eu tinha, como tu, um filme sobre drogados, mas que é engraçado. Mas depois quando te leva ao fundo, leva-te mesmo ao fundo, não é? Desde aquela cena que entretanto se tornou icónica da sanita e dele entrar lá para dentro da sanita e esse delírio todo que até ainda por cima estava a jantar enquanto estava a ver isso, não foi boa ideia. Até depois há outra cena que eu adorei, se calhar é a minha cena preferida do filme, que é quando ele volta a injetar-se com heroína e eles fazem aquele efeito e é como se ele estivesse a cair do chão. Ok. E ficas depois, levam-no ao hospital e vês a perspectiva dele e vês as paredes do lado como se ele ainda estivesse nessa condição e só depois quando desperta é que sai desse fundo do chão. E isso eu acho muito interessante e acho que é o que o filme tem de melhor, é quando dá mais vida a essas personagens, mas muitas vezes elas são muito... não são de cartão, mas quase. Por exemplo, os pais, que é uma coisa também que me faz muita confusão. Os pais estão super preocupados com ele e fazem mundos e fundos, mas de repente desaparecem. Sim, e o próprio diálogo que eles têm ali no quarto, quando ele voltou, é muito... eu não vou dizer que é forçado, mas aquilo tem que ser tão rápido que eles dizem tudo e não dizem nada. Sim. Ou seja, é muito isso, eles depois desaparecem. É mesmo essa a questão. Essa cena do quarto, por exemplo, debaixo do lençol, também achei interessante, mas sim, o que tu acabaste de dizer dos pais, há ali depois algum desenvolvimento, não há desenvolvimento na relação de algumas personagens. Os pais são um exemplo, um dos melhores exemplos disso mesmo. E acho que há momentos do filme, visualmente, o da Sanita, por exemplo, sim, que são super impactantes. Depois, a nível dramático, é óbvio a morte da criança, sim, da bebê, pelos gritos, por tudo, depois a forma como aquilo é feito e como o que nós vemos e sobretudo às vezes o que nós não vemos, que eu também gosto muito disso nos filmes, o que nós não vemos, o que ouvimos só e aquilo que é sugerido por aquilo que nós não vemos. Sim. Acho que dramaticamente talvez esse momento da criança seja mais impactante para mim. E parece que ela já tinha morrido há dias. Sim, porque depois também, lá está, tu não vês, mas ou melhor, eu acho que há aqui um pormenor que para mim foi impactante, lá está, é que tu não estás a ver, estás a ouvir gritos, mas depois acabas por ver a própria criança morta. Exato. Já não estás à espera, não estás à espera, aquilo é tudo muito rápido, mas acho que dramaticamente foi a cena mais impactante. Também já se espera que seja, não é? Uma criança que morreu é sempre impactante para as pessoas, mas apesar disso acho que é boa. E depois aquela personagem que é muito violenta, o Bagby. Exato. O mais velho. Sim. A última cena de violência do barco de repente parece tudo muito descabido, mas ou seja... Isso é uma cena que eu gosto e não gosto. Porque acho que ele, lá está, ele também parece uma personagem que é um bocado caricatura. É isso, eu quando digo descabido é um bocadinho nesse sentido.
Porquê? Só porque ele é violento e aquilo acontece, não é? Sim, de repente, e aí tu também sentes o lado low budget do filme, não é? Sim. Porque ele tira a garrafa lá à cara do outro, depois corta a mão do outro e aquilo claramente está muito a mal E feito. já no início tinhas aquela mulher com a cara cheia de sangue. Sim, De sim. repente ela ficou com a cara toda vermelha. Ninguém fica assim. Exato, exato. Sim, e depois lá está, para além de o tornarem quase numa caricatura, quando a produção não é mais elaborada, tu deixas de deixar aquilo minimamente credível e vais levar aquilo quase para um tom mais cómico. Sim, sim. Que acaba por ser um bocadinho também a intenção, não é? Mas a parte mais dramática depois da cena acaba por se perder um bocadinho por causa disso mesmo. Sim, e depois também há outra coisa que eu gostei. Lá está, eu fiquei surpreendido por o filme me dar coisas que eu não estava à espera, mais deprimentes e tornar, de facto, dar um bocadinho da experiência de ser um toxicodependente de uma forma diferente, ou seja, mesmo quando eles não estão no degredo, tu sentes o degredo, não é? Nem que seja por estar naquela casa abandonada ou toda conspurcada. Mas há uma personagem que eu gostei do grupo dos 4, que é o Sick Boy, que é o que tem a panca pelo Sean Connery. Eu achei muita piada a isso. Mas lá está, por outro lado, também achei super ao calhas. Mas é muito engraçado porque tudo o que ele disse, eu achei muita piada porque não estava à espera. E também aquela cena toda do vídeo, não é? E dele trocar as cassetes e depois estar a ver a sextape. O filme tem coisas engraçadas, de facto. Sim, eu acho... E é muito inventivo também. Eu acho que esse exemplo da personagem que estavas a referir, às vezes no filme acontece isso noutros contextos. Tens uma ideia que parece meio aleatória e que eu gosto muito de ver isso em filmes. Só que lá está, mais uma vez, não sei se é porque querem contar a história tão rápido, depois parece assim meio descontextualizado. Porque é que ele fala disso? Porque é que ele gosta disso? Porque é que ele não gosta de outra coisa? Ou seja, eu sei que na vida é isso que acontece, na verdade. Sim, mas os filmes não são a vida. Porque os filmes não são a vida e não têm que ser. E nós temos o nosso contexto na nossa vida. Sim. Eu gosto muito de ver em filmes plots que são inusitados, que nós não estamos mesmo à espera de ver ali, ou o que seja. Mas lá está, quando não tem mesmo o mínimo contexto, estranhas só. Yeah. Às vezes há pormenores que são bons, são ideias que são boas, mas que se não são contadas da melhor forma, vão-te distrair do filme, na verdade. É um bocadinho o que acontece às vezes aqui neste... Mas daí lá está, acho que a duração ajuda. Se o filme fosse maior, acho que para já não tinha ficado tanto tempo marcado na memória das pessoas, como também não seria tão eficaz. E sei que ainda não li o livro do Irving Welsh, mas tenho muita curiosidade, e pelo que percebi é um livro que não tem uma narrativa muito coerente. E portanto eles tiveram de cortar muita coisa do livro para ter uma narrativa que fosse coerente e que também fosse rápida. E se tiveram de sacrificar muita coisa e depois há coisas que ficaram pela rama, mas o problema é esse, é que depois quando tu começas a perceber que há muita coisa que fica pelo caminho, não é? Já falámos dos pais, já falámos das personagens se tornarem-se nisto ou naquilo, mas acho que de facto era curioso fazer esse exercício de voltar aos anos 90 e tentar estar naquela época e ver este filme, não é? Porque acredito que, como estavas a dizer, que ia ter um impacto gigantesco. A época em que tu vês o filme, claro que faz a diferença, não é? É completamente diferente. Também tem a ver com a idade, como qualquer outro filme, tem a ver com a experiência que te envolve quando estás a ver esse filme, o momento em que estás na tua vida. E neste caso não te consegues abstrair do filme ter 30 anos. Sim. Ainda por cima é um filme muito datado. Sim. É muito anos 90, como tu disseste. Sim, e assumidamente, não é uma coisa que é o tempo que, não é, mesmo que ninguém pedisse, eles quiseram que o filme ficasse deliberadamente marcado nos anos 90. E tu, o que é que tu a perguntar, o que é que tu achas da duração do filme? Achas que o filme precisava de mais tempo? Não, acho que não, poderia ter usado o tempo de outra forma. Ok. E também há coisas, por exemplo, toda a história do Ewan McGregor a namorar lá com a miúda que é menor, aquilo também fica um pouco... ou seja, se calhar isto mais por me habituar a vê-la muito no cartaz do filme, não é? Pensava que ela ia ter um papel mais preponderante. Tem ali uma função muito rápida no filme, quase. Uma ideia como quase tudo. Sim. E acho que se calhar... Mas lá está, essas coisas não me impediram de apreciar o filme e de encontrar, se calhar,
Um filme que provavelmente irei rever daqui a uns anos, porque apesar da cena da Sanita, é um filme bastante visionável, apesar dessa cena. Também tem aquela cena em que ele vai à cozinha ter com os pais dela, tem pois o é. lençol, eu quero lavar, não, eu lavo, não, Mas eu essa, lavo. mas essa até passa, que é tipo... É aquilo- mais cómico ou trágico. aquilo é demasiado castanho para ser real. Enquanto que aquela casa de banho é bastante realista. Sim, por um lado ainda bem que ele mergulhou e Sim. que aquilo acontece para eu sair um bocadinho, eu ter saído um bocadinho da realidade, Sim. porque senão ficava ali mesmo preso àquela ideia. Não deixei de estar, não é? Sim. Aquela casa de banho, provavelmente sim, é mais nojenta que eu já vi em muito tempo. Sim. Felizmente nunca me cruzei com nenhuma daquelas na vida real. Era isso que eu estava a pensar, eu também não. Mas o que é que achaste que essa cena quer simbolizar? Pá, o que é que eu te posso dizer? Eu acho que quando ele mergulha, a sensação que eu tenho é tu estás numa casa de banho, estás na realidade, estás no teu mundo e estás num ambiente completamente sujo, que para ele é ali a única alternativa que ele está a ter naquele momento. Sim. E o que eu senti é que quando ele mergulha na sanita, teoricamente na vida é ao contrário. Se tu pudesses mergulhar numa sanita, ias encontrar um ambiente completamente sujo. Sim. E de repente ele mergulha na sanita e está num ambiente limpo. Água limpa. Sim. Eu acho que tu estás a sair, eu acho que talvez pensando de uma forma mais básica, não sei, mas tu estás no teu mundo que está imundo, que está sujo, que está completamente degradado, e estás a entrar num mundo que supostamente é o oposto, e foi quase como um respirar, que é completamente contraditório, porque estás a mergulhar num sítio onde não consegues respirar, mas ali foi ao contrário, eu senti tipo, ainda bem que isto aconteceu, deu para eu respirar, tu limpaste durante um bocado porque esta água estava limpa, que era dentro de uma sanita e não estás na verdade a respirar porque tu não respiras debaixo de água, e depois quando sais voltas à porcaria toda outra vez. Sim, e depois ele sai, não sei se reparaste nisso, quando ele chega à casa ele está com os ténis encharcados. Sim. Portanto é quase como se aquilo tivesse mesmo acontecido. A sensação que ele tem é essa, não é? Não Sim. sei em que estado. Sim, porque é tudo. Eu fiquei às tantas a pensar que o filme ia dizer que era tudo imaginação da cabeça dele, ou seja, que aquelas pessoas nem existiam. Mas eu acho que é a única cena, não sei se estou enganado, mas que eu, pelo menos que tenha sido mais impactante para mim, é a única cena mais fora da realidade. Pelo menos de uma forma visualmente mais literal. Sim. Tens ali cenas que obviamente tu percebes que ele está a alucinar ou que não está consciente, mas percebes, é o movimento de câmara que o sugere, ou os planos, ou o tipo de planos que tens. E aqui tu mergulhas numa sanita e é um fundo do mar, o que seja, não é? Sim. Na verdade, acho que é assim a única cena mais fora da realidade. E eu senti que foi um bocadinho isso, foi um respirar e um limpar daquela porcaria toda que nós estávamos a ver. Sim. Porque depois é tudo muito sujo, lá está, quando eu há bocadinho disse que era um filme muito cru, também é um bocadinho isso, é um filme muito sujo, a vários níveis, é tudo muito sujo, não só de uma forma literal o ambiente, como as ações são sujas e depois ele também é muito inconstante nas atitudes que tem e tu não... Eu acho que isso no fundo não é que tu compreendas tudo o que ele faz, mas também te ajuda a envolver com a personagem. Sim. É muito inconstante ele. Sim, e outra coisa fundamental deste filme é a Escócia, não é? E os escoceses, e que de facto acho que é sinal de uma época que o cinema britânico estava a viver e de repente muita gente a dizer que agora é que era que os britânicos iam tomar Hollywood e blá blá blá. Mas o filme é muito escocês e eu achei muita piada à cena em que eles vão de comboio lá para o campo. Porque essa cena também é muito fora. Ok, vamos, apreciem as vossas raízes, e eles estão-se todos a marimbar porque querem ir voltar para a cidade. Acho que é muito giro a forma como o filme usa o ambiente e as características daquele tipo de pessoas que se calhar quem é escocês vai pensar que conhece pessoas assim. Sim, porque lá está, são ambientes muito característicos, sim. Sim, mas ao contrário do que os filmes costumam embelezar a realidade, e ele aqui, o Danny Boyle, faz tudo para tornar isto ainda mais deprimente. Sim. E muitas vezes em momentos em que é só uma cena divertida, e isso eu achei curioso também. Mas depois lá está, é tudo para ter um efeito, é tudo para deixar uma impressão, nem que seja de wow, isto é incrível, que acho que é o que a maior parte das pessoas vê este filme e diz isto, é wow, isto é incrível. Sim, mas depois quando tu começas a tirar as cascas, o que é que fica? Não é? Mas também é um bocadinho, ao longo do filme eu sinto repulsa muitas vezes, por vários motivos, não é? Sim. Às pessoas, aos espaços, às ações.
E tu sentiste em algum momento, pô, isto é incrível? Não, por acaso não. Pois. Houve momentos em que eu fiquei, ok, giro, giro. Aquela cena que eu te disse dele estar caído, achei uma ideia engraçada. Sim. Mas não houve nada assim, porque lá está, porque não só o filme já é muito fruto de uma época e de referências de uma época que eu já tinha visto, como depois, passados estes anos, já houve tantos filmes a imitarem este estilo. E melhores. Não E sei que se... conseguiram de melhor forma, talvez, mas também é outra coisa que eu acho que influencia sempre, a mim influencia-me, que é o filme é considerado um clássico, vou dizer assim, e Sim, se tu é não de viste considerar os melhores filmes britânicos se tu não de todos os viste o tempos. filme, mas tens essas referências, há uma expectativa. Sim, sim. Vais Sim. achar que é incrível e depois podes achar incrível ou não. E às vezes, quanto maior a expectativa, se calhar o filme não será incrível nunca, na verdade. Mas com o passar dos anos e com a expectativa que tu crias, que se nunca o tinhas visto, que era o meu caso e o teu, eu pelo menos criei alguma expectativa, já ouvi falar tanto dele, não é? Sim, isso tem a ver muito também com a relação que nós estabelecemos com os filmes, e há uma coisa que, pronto, este é o 10º episódio do Imperdoável, e há uma coisa que eu tenho percebido que não sou só eu que sinto, mas quando tens um filme que seja muito popular ou muito considerado e que tem essa carga toda em cima dele, tu quase que não consegues ver o filme por aquilo que ele é. Há sempre qualquer Sim. coisa, como é que se diz, atrelada a ele. Eu às vezes fico ansioso para o filme chegar ao fim, só para ter a certeza que está a corresponder ao que eu vi. Isto é uma parte. Não, à vontade, eu à vi há vontade. pouco tempo, há pouco tempo, foi mesmo há um mês, o Magnolia. Não sei se já viste o Magnolia. Já. Pronto, eu nunca tinha visto o Magnolia. Agora diga aquilo que me disseram antes sobre o Trainspotting. É claro que já vi o Magnolia. Pronto, é claro que eu nunca tinha visto o Magnolia. Que o filme tem 3 horas ou mais. É grande, E de repente aquilo, ou seja, eu quando comecei a ver o filme agora não tinha grandes referências do filme também, sabia um bocadinho mais desse do que deste que nós vimos agora, mas de repente eu acho que aí nesse caso foi por causa da duração. A expectativa também era muito grande. Eu comecei o filme a adorá-lo e acabei a gostar dele, mas de uma forma geral gostei bastante, gostei mais do Magnolia do que do Trainspotting, por exemplo. Mas de qualquer forma eu acho que isso, quanto mais tempo tens, eu acho que isto é real. Eu quanto mais tempo tenho para ver um filme, ou seja, se o filme tem 3 horas, tu tens mais tempo para gostar ou não gostar dele. Sim, A verdade. expectativa vai variar muito maior, de uma forma muito maior. E neste caso, acho que lá está, a duração ajuda a não te perderes totalmente na expectativa que criaste. Isso é para o bem e para o mal, porque na verdade depois penso, ok, então era isto. Mas acho que se um filme de 3 horas for mau, tu vais sentir mais do que um filme de 1h30. Também tem essa coisa ao Pois, contrário. lá está. Porque tu ficas a pensar, 3 horas e foi esta merda. Eu Não é? comecei a perder-me um bocadinho o Magnolia, confesso. De repente comecei a perceber, ou seja, eu acho que foi... sei que isto não é sobre o Magnolia, Não, mas estou à só a dar vontade, como à exemplo. vontade. De Também é repente outro filme incontornável dos anos 90. eu comecei a sentir, e como já o viste, não vais usar em nenhum episódio, portanto... Não, podes falar dele, podes falar dele. comecei a sentir que, ok, isto agora está a ficar super previsível, já sei o que é que vai acontecer a seguir, até que de repente começam a chover Os sapos. os sapos e um bocadinho antes já, isto está a ficar estranho, a partir daí pronto, muda tudo. Mas estou a dar o exemplo, ao fim de 2 horas eu começo a pensar, isto está a começar a ficar previsível. E às vezes isso também tem que acontecer nos filmes, estão a ser muito bons e depois tu achas, eu também gosto de ser enganado, quando achas que o filme está a ficar previsível e afinal não está, por Sim, exemplo. sim. Acho que aqui não é um bom exemplo para estarmos a dizer que o filme tem 1h30 e então acho que não tens tempo para achar isto ou aquilo. Estás só a ser levado pelo filme. Mas e é tudo muito rápido. Sim, mas lá está, é aquela coisa de que o filme não te quer dar tempo sequer para pensares muito naquilo que estás a ver e portanto Sim. só mais tarde é que ficas a pensar nas costuras e naquilo que se vê. Mas deixa-me só dizer que no caso do Magnolia, já não vejo há muito tempo, mas na verdade também eu gostei bastante do filme, mas na altura a cena dos sapos foi tão também fora, mas é um filme que eu gostava de rever. Sim, Já não vejo há muito primeiro tempo. é muito giro, de repente estás a ver um filme que tem algumas músicas que são tipo incontornáveis e que toda a gente conhece e depois percebes
quando quando este filme estreou, as músicas surgiram aqui, não eram Exato. conhecidas. De repente não faz muito sentido na tua cabeça, nem me consigo abstrair disso. E depois, para além da banda sonora do filme ser bastante boa, é isso, acho que esse filme consegue surpreender-te. A cena dos chapos é um exemplo, lá está. É só um exemplo porque de repente não estás mesmo à espera, isto não está a fazer Sim. sentido nenhum. Mas lá E está. ajuda-te a voltar, ok, acorda. É Acorda isso. que isto afinal tem coisas Tem mais qualquer coisa. não é só o que tu estás a pensar. E a banda sonora do Trainspotting também é bastante Também. lembrada. Se bem que eu sinto que às vezes Para já acho muita graça à conversa que eles têm sobre os artistas e sobre estarem acabados ou não. E de facto tentar perceber o que é que ali eles tinham razão ou não. Quer dizer, claro que são opiniões, mas também gosto da forma como usam a música de alguns daqueles nomes que eu estou a falar, o Iggy Pop, o Lou Reed, etc. E depois aquela mistura com techno e aquelas músicas dançáveis dos anos 90 que São tão características. que sempre com a mesma batida, é impressionante, é sempre tudo igual. Mas sabes que eu tenho uma teoria que eu acho que musicalmente o princípio do fim foi os anos 90. Acho que a partir daí, não sei, não estou a dizer que não há coisas interessantes hoje em dia na música, Mas claro achas há. que não está a voltar, ou seja, isso continua a acontecer? Sim, acho que estamos numa curva descendente dos anos 90. Ok. Mas eu tenho algumas bandas que toda a gente gosta que, Então que eu preferes não gosto. o que tu ouves é sobretudo pré-anos 90? Ou o que tu mais Sim, gostas, na verdade? Sim, ouço muitas coisas recentes também, mas acho que havia uma certa, não sei, uma certa energia, criatividade que se perdeu dos anos 90 para a frente, talvez, não sei. Também, se calhar, fruto deste período pós-moderno em que vivemos. Ousadia, talvez, de experimentar mesmo coisas novas e não estar só a tentar reinventar coisas que já existem. Sim, que o Trainspotting é um bocado isso também, não é? É pegar tudo pôr tudo na batedeira, misturar Fazer e dar uma coisa nova. De uma maneira diferente, supostamente. Sim, Que mas... acaba por não ser, na verdade. Exato. Mas voltando só àquela coisa do discurso do início e do fim, que é aquilo que também muita gente se lembra, o choose life, choose a job. Na verdade, eu percebo a crítica, mas lá está, eu depois fico a pensar, mas por que raio é que ele foi para Londres para ser mediador imobiliário e como é que o aceitaram como mediador imobiliário? É que depois aquilo lá está, há uma série de é uma matriosca de perguntas, não é? Uma está ligada à outra, ficas a pensar. Que tu ficas a pensar quando o filme acabou. Sim. Porque podes colocar a questão rapidamente, mas como o filme está sempre a avançar, não aceitas logo, mas deixas acontecer. Sim. Mas essas questões que ele levanta no final, por exemplo, que são também as do início, o que eu também senti foi que de alguma forma são moralistas, ok, não é de alguma forma, são moralistas, ponto, mas de alguma forma também têm o objetivo de te atacar enquanto espectador, que serás uma daquelas pessoas, mas de repente o que eu sinto é que nem me sinto atacado, porque é tudo demasiado, enfim, banal. Sim. Não sei se há 30 anos me sentiria atacado ao ver aquilo, mas por outro lado também, lá está, é algo que tu já estás farto de ver e de ouvir, não é surpreendente. Acho que e sobretudo no fim, acho que é por ser o final, o discurso final, a voz ao final, desiludiu-me um bocado porque o filme está a caminhar, seja de que maneira for, de uma forma e depois é um desfecho que parece que quer só criar algum moralismo e fechar uma coisa. Para dizer que fechou ali com mais uma mensagem não ter bué da voz, forte. quase. Pois. Eu vou-te fazer uma comparação completamente ridícula, podes cortar esta parte se quiseres do episódio, mas o ele mudar-se para outro sítio, para outra cidade, estar ali e de repente uma vida mudou completamente, ou o final, eu parece que estou de repente a ver uma novela. Porque as novelas fazem muito isso, é tudo muito fácil. Sim. Mas numa novela aliás, ou numa série, mas numa novela sobretudo, tu não questionas isso porque a novela demora 300 episódios. Exato. E de uma outra forma, mesmo que seja terrível, há uma justificação. Aqui estás a ver um filme, não colocas a questão, mas quando o filme acaba perguntas isso que tu disseste, como é que o aceitaram? Sim. Como é que ele conseguiu aquele trabalho? Como é que ele conseguiu sequer tão rapidamente estar mudar-se? sóbrio? Sim, porque tu olhas para ele como agente imobiliário. Sim. E ele está sóbrio, mas sóbrio de quem já não se droga para aí há 10 anos. E lá está, isso para mim é mesmo a maior crítica que eu faço ao filme,
porque também se calhar derivado da experiência de ver outros filmes, Sim. o Requiem for a Dream é um deles, outro que me impressionou muito quando era miúdo e que acho que é muito deprimente, é o primeiro filme ao segundo Al Pacino, que se chama Panic at Needle Park, que é ele e a mulher e a namorada que são toxicodependentes, e aquilo é super deprimente, mas eu vejo isso e vejo e também de histórias com que lidei na vida e de perceber que é tão difícil as pessoas abandonarem aquele degredo, que aquela ideia muito rápida de já não estou, já estou outra vez e sai quando quiser, epá, é super infantil e não é assim na vida real. E portanto, se tu queres também, por outro lado, dar essa chapada à padrasta ao espectador e dizer tu és isto e tu és aquilo, epá, mas por outro lado não digas que a realidade de um toxicodependente pode ser isto, porque Porque não ele é. mostra-te o pior da realidade, mas depois parece que te mostra que também é muito fácil Abandona sair muito lá. fácil, sim, muito fácil. E eu acho que também não é nada fixe quando, a maior parte das vezes, para teres esse lado mais moralista, há um exagero gigante, estás mais habituado a que isso aconteça, que é o oposto. De repente ele não consegue sair lá e tal, mas isso é o que é o que na verdade está mais próximo do que é real, da realidade. E aqui é como tu disseste, aquilo que nós vemos e o mundo que nós conhecemos daquelas personagens é muito cru e ao mesmo tempo é duro até certo ponto, pronto. Sim. Mas eu acho que eu depois não sou tão impactado ou não sinto essa dureza porque depois, de repente consigo sair, ou não é assim. Lá está, eu acho que não vou aqui estar a tentar reescrever o argumento do filme em 5 minutos, mas quando ele se muda para Londres e tem um emprego novo, eu acho que ele não devia ter, de repente, não está assim tão sóbrio quanto isso. Sim. Isso devia ter sido mais explícito, não é? Sim, e também Ou um falso sóbrio, não? Sim. Porque, e também porque a necessidade dele ter de sair dali, não é? Aquela ideia que tu já viste em muitos filmes sobre droga ou não, de tenho de sair do bairro, não é? I got to get out of the neighborhood. E tipo aqueles filmes no Bronx e não sei o quê. Eu, por exemplo, eu sou das Gueiras, que é uma vila em Óbidos. Claro que eu fiquei sóbrio quando vim para Lisboa, não é? Por isso é que eu vim para Lisboa morar. Não, é mentira. Eu estava a falar mais daqueles citadinos super complicados. Pior comparação que eu fiz na minha vida. Não é uma localidade com muita criminalidade. Não, é uma localidade muito calma. Se fosse acontecer, se calhar era mais ao contrário. Vim para Lisboa e ficaria pior. Mas não aconteceu. Exato. Se a minha mãe me estiver a ouvir, não aconteceu nada. Mas é isso, e ficares devias explorar mais o porquê é que foi tão importante ele sair dali e porquê é que é tão impactante os outros virem atrás dele, porque apesar de tudo, são dois tipos que não são toxicodependentes, não é? Eu acho que essa questão também é importante, porque qual é a necessidade deles irem atrás dele? Sim, porque são dois tipos que desde o início lhe dizem que as drogas não são boas e não sei o quê, mas também são pessoas muito tóxicas e principalmente o Bagby, não é? E uma pessoa muito complicada e muito de extremos. E portanto, como disseste, também caricatural. Sim, muito. Sim, acho muito que caricatural. Este é o tipo violento. E depois nunca dás o outro lado dele. Sim. Ou se existe sequer um outro lado dele, que no filme não existe. Sim. Isso também é importante. Eu a ver este filme lembrei-me um bocado dos filmes do Guy Ritchie, porque também não sendo o maior fã do Guy Ritchie, reconheço que pelo menos as personagens dentro daquilo que representam são um bocadinho mais bem exploradas naquilo que as distancia, estás a ver? E aqui acho que o filme quer, como também muito por fruto de ter pouco tempo, quer muito logo rapidamente que tu distingas todos com este gosta do Sean Connery, aquele é violento, este quer estar na heroína e depois ainda há a Mother Superior, não é? Que é o dealer. Sim. E pronto, vai-te lançando isto tudo muito rapidamente para te estabelecer um mundo e estabelecer um ambiente. Depois não há tempo para desenvolver. Sim, e acho que aquilo que o filme tem de mais genuíno, que é a língua, que é a forma como eles interagem uns com os outros, acaba por ficar um pouco em segundo plano por causa da rapidez. Portanto, sim, se calhar mais 20 minutos de filme, mas também feito de outra maneira. Lá está, também não quero reescrever o guião. Ou menos interação, não é interação, mas também não sei se serão menos personagens, mas... Sim. Menos personagens permitia desenvolver melhor algumas, é verdade. Talvez, sim, mas talvez pode ser menos isso. Personagens. Ou então não querer, de repente, que as 4 ou 5 personagens são os 4 principais tenham todos a mesma importância. Era preferível quase um não ter muita importância
e assumir isso, Sim. do que terem todos a mesma importância e não terem muita importância todos eles, a não ser o protagonista. Por exemplo, Que é também a história do casal e do vídeo e etc. Também sinto que isso depois foi muito rapidamente resolvido, porque eu queria perceber o que é que teria acontecido. Eles foram à procura da cassete. perdeste a cassete. E agora? Pronto, tchau, acabou. É que isso é uma premissa muito engraçada. Sim. Eles estavam mais preocupados depois em ter aquela cena em que ele leva lençol sujo. Não vou insistir nisto. Não vou. Aquele plano também super apertado, assim meio picado, dos pais a comerem coisas. Estão aqui os ovos, estão aqui o feijão. Tipo, Ele olhar para o feijão e eu não fica quero logo... isso, vou vomitar. Eu pensei, eu vou vomitar, imagino ele, não é? Eu tive quase para vomitar na cena da casa de banho, confesso. Aquilo estava bastante forte. Mas esse tipo de pequeno almoço é uma coisa que me faz muita confusão. Quem é que come feijão ao pequeno almoço? Eu como, não, mentira. Comes? Não como. Acho que nunca comi ao pequeno almoço. No meu caso, sei lá, tudo que envolve seringas mete-me bastante impressão. É uma coisa muito pessoal. Então acho que são as cenas que me fizeram mais, que me incomodaram mais do que até a casa de banho. Sim. Não é que eu esteja habituado a sítios imundos e nojentos como aqueles, mas é muito mau. Eu acho que a da casa de banho, antes de ele mergulhar na sanita, é talvez a cena mais impactante a nível sensorial do filme todo. Sim. Porque tu acreditas mesmo que aquilo é real e que aquilo é nojento. Depois a questão das seringas e não sei o quê tem a ver depois com a tua experiência, com aquilo que te impacta ou não, não é? Sim. Acho que sim. Por isso é que se calhar de alguma forma, sempre que essas cenas apareciam, eu criava uma relação diferente com aquela ação, com aquela personagem, e depois quando aparece a criança morta, porque de repente aquela bebé está sempre a aparecer ali, assim, Sim. meio inocente. Sim, Olha, no meio aparecia dos aqui, drogados, sim. olha aqui, mas bem. E eu acho que, não sei se é ela morrer, não vou dizer que seja a coisa mais surpreendente do filme. Por outro lado, tu também não estás totalmente à espera. Porque de repente, eu acho que nesse caso, e é sendo tão rápido, e a ação da bebé e os momentos em que ela aparece são tão rápidos, que ela já apareceu duas ou três vezes e tu pensaste, ok, uma bebé que é inocente e está feliz, não percebe o que é que está a passar. Olha outra vez aquela bebé que não se percebe o que é que está a passar e de repente ela morreu. Sim. Acho que isso obviamente está bem feito, não é? É preciso e é um mecanismo da forma como ela surge que não é super diferente. Sim, é uma forma muito abreviada fácil. de dar Estás a criar entender... uma ligação com ela. Sim, é a forma abreviada de dar a entender o quão distantes aquelas pessoas estão da realidade, não é? Sim. Porque lá está, a mim pareceu-me que ela já estava morta há muito tempo, que aquilo não foi naquele momento. Mas diz não é isso, não. Por tudo o que depois vês na cena da morte, percebes que provavelmente ela já estava morta há muito tempo, claro. E depois também há o pormenor da metadona que ele vai referindo, não é? Que é aquela coisa de ir ao hospital, mas darem-lhe outra droga. Isso Exato. também é uma coisa que já tinha visto ser referida noutros filmes de toxicodependentes e que é um bocado também, de uma forma muito superficial, mas também dar a entender as contradições do sistema e por aí. E há um filme que o Ewan McGregor aqui, pronto, explodiu, não é? Com este filme, mas ele antes tinha feito outro filme com o Danny Boyle, que de certa forma eu estava a ver o Trainspotting e estava a pensar muito nesse filme, porque esteticamente é muito semelhante, que é o Shallow Grave, que esse eu vi, lá está. Não vi o Trainspotting, mas vi o Shallow Grave, vais saber porquê. Conheço, mas ou seja, sei qual é, mas nunca vi. Tem um ótimo título em português, que é Pequenos Crimes entre Amigos. E é isso, são uns tipos que estão a dividir um apartamento, aceitam um novo hóspede e depois a pessoa morre, eles têm de se livrar do corpo. E o Danny Boyle nos anos 90 tinha uma estética muito marcada, não é? E podes criticar ou não, mas é simbólica de uma era. E acho que ele perdeu um bocado isso, não é? Quer dizer, eu não sei se tu tens acompanhado as coisas que ele tem feito, mas, por exemplo, Quem Quer Ser Bilionário, que ganhou Oscars. Sim, eu vi esse e vi o 127 Horas. Também. E o Steve Jobs não vi. Também não. Mas... E vi o Yesterday, que, enfim... Eu acho que, na verdade, só vi 3 filmes dele, com este agora, não é? Pois. Tinha visto o Quem Quer Ser Bilionário e o... Tenho medo de rever o Quem Quer Ser Horas. Bilionário. Eu vi na altura em que saiu, que é 2007 ou 2008, para aí. Sim, não? eu também. Acho que sim. Na altura eu gostei imenso. Há filmes que tu depois não queres rever. Sim, porque era muito novo, obviamente não tinha a noção de cinema que tenho hoje e não sei se vai ter o mesmo efeito, portanto é melhor deixar no sítio. Às vezes, se calhar, não... Eu estou há 13 anos para rever a minha série preferida. Qual é? Que é o Six Feet Under.
mas não sei se depois de rever vai continuar a ser a minha série preferida. Eu vi há pouco tempo toda, nunca a tinha visto e... Eu vi é com excelente. 18 anos, tenho 31, ou 17 anos, já não sei, portanto, vi ainda mais tarde do que ela tinha saído, porque quando ela saiu eu tinha 9, não é? Mas é um exemplo, ou seja, sei que pode ser impactante e a experiência vai ser completamente diferente, não é? Mas o termo de comparação é só quando tu de facto viste um filme anteriormente. Neste não vais ter medo de ver porque tens 20, tens quantos anos? Eu tenho 28. Tens 28 e vais vê-lo agora pela primeira vez. Se viste-o com 10 ou com 12, claro que a tua perspectiva vai ser diferente, Claro. para o bem e para o mal. Sim, obviamente não vou gostar hoje de como gostei Sim. quando tinha 8 anos da Academia de Polícia 4. Que é uma Ou Para e merda. Mamãe Dispara. Ou Para e Mamãe Dispara. Uau, que espetáculo. Sabes que eu tenho uma memória desse filme, não me lembro de mais nada a não ser uma cena de um sonho em que ele está, tipo, o Stallone está a sonhar que está a perseguir bandidos ou não sei o quê, e vem a mãe dele atrás com tipo um pote de talco enorme e um saco de fraldas da Dodota atrás dele. correr. É a única coisa que eu me lembro desse filme. Também vi esse filme há muito tempo. Já não me tenho assim tão presente. Pá, eu também não, mas essa cena, Sim. há coisas que eu não percebo porque é que a minha memória guardou e essa é uma delas. Mas tu revês muitas vezes os filmes. Depende dos filmes. É que eu raramente revi um filme na vida. Ok. Eu gosto do processo. Alguns já vi muitas vezes, mas é muito raro rever filmes. Eu revejo filmes, para já eu tento, como também não consigo ver tantos filmes como gostaria, tento sempre ver coisas novas. Pois. Mas quando revejo alguma coisa é porque, sei lá, alguma coisa que me ficou na cabeça, que eu não gostei muito, mas que me ficou na cabeça durante anos e quero rever e por causa disso é porque será melhor do que eu estava à espera. Sim. Um filme que gosto e que, pronto, está lá na televisão e fica a ver. Sim, mas acho que é importante rever, na Sim. verdade. Há em muitos casos. E agora também, com o avançar da idade, começa a sentir uma coisa que há 10 anos não sentia, que é filmes que vi há 20 anos, ou filmes que vi há 15 anos. E tentar rever, por exemplo, gostava muito agora de rever a Rede Social, Sim. porque já foi há 10 anos e isso de facto dá-te uma perspectiva diferente das Achaste coisas. espetacular quando viste? Não achei espetacular, mas gostei bastante. Eu achei espetacular quando vi no cinema, não sei o que é que vou achar agora se rever. Pois, eu só me lembro muito bem da cena do Andrew Garfield a partir o computador, sim. mas tenho muita curiosidade de rever porque lá está, a perceber o que é que vou gostar mais ou menos e pronto. Não sei se em relação ao Trainspotting tens mais alguma coisa a dizer. Não sei, acho que não. Não. E tu tens? Não, por acaso, não. Mas tenho mais uma pergunta. Ok. É um exame final. Eu gosto sempre de trazer à baila aqui que esta questão dos filmes imperdoáveis, e tu já em off me tinhas dito que havia vários desta lista do podcast que não viste, mas tu parece-me que lidas bem com essa ideia de ver filmes que supostamente toda a gente devia ver, não é? Porque não os viste também. Se eu lido bem com isso, eu lido bastante bem com isso. Eu faço isso com séries e filmes, na verdade. Sim, mas com séries é mais difícil, não é? Tu estares não é? A fugir? Não, é mais difícil, é mais fácil tu acontecer. não teres visto, não é? Sim, eu acho que no caso dos filmes, este em particular não foi isso. Simplesmente fui só adiando e nunca pensei muito nele na minha vida, na verdade. Mas muitas vezes acontece, este filme é mesmo... eu nunca vi O Padrinho. Olha outro. Vamos ficar aqui... Já vai ali ficar se aqui preces do registado. episódio ano passado. Só vi um Star Wars, que é o primeiro que saiu, que é o episódio 4, acho eu. Sim. Pronto. Sim. Ou seja, são filmes que eu não vi e a sensação que eu tenho, que é só meio parva, é eu tenho que... este filme deve ser... eu sei que este filme vou gostar deste filme, então tenho que vê-lo na melhor altura. Ok. Então tenho que vê-lo numa altura em que eu tenha capacidade mental para vê-lo. Não é que eu não possa ter um dia qualquer à tarde ou à noite, ponho o filme e vejo. Sim. E depois, se for preciso, perco tempo ou ganho tempo, depende da série, a ver uma série 3 episódios seguidos, ou ver outro filme qualquer que tem mais tempo até do que O Padrinho ou que o filme que seja. E acho que é muito isto. Eu faço isso, fica aqui registado, que eu faço isso na minha vida muitas vezes, com séries, com filmes ou com livros, mais com filmes e com livros, que é, às vezes quero começar a ler um livro e, pelo menos para começar, tem que ser naquela altura certa, Claro. para estar concentrado. E um filme tem que ser naquele dia, mas não há horas perfeitas para ver filmes. Mas o problema é que se calhar a essa altura nunca vai chegar. Exato, esse é o problema. Por isso é que eu nunca vi O Padrinho, ou sei lá, o Alien.
Sim, porque imagina, eu com este podcast estou-me a obrigar a ver determinados filmes que tinha na lista. E de facto foi a melhor solução, porque se calhar eu não sei quando é que os veria, porque estaria sempre à espera. Sim. E se calhar até os vi em melhores ou piores alturas, mas vi-os, pronto. Mas eu sinto muito isso também, não com o Padrinho, porque já o vi e de facto vê um dia com calma, porque vale a pena. Um dia há um mês ganha coragem para ver o Magnolia, não é? Pronto, Depois é um passo de cada vez. dos 20 anos para aí. Mas lá na Renascença sabem que nunca viste o Padrinho. Agora, se alguém ouve isso. Por acaso é muito interessante porque tenho uma colega na Renascença que é a Filipa Galrão, ela é locutora e o desktop dela é este filme, do qual nós estamos a falar. O Trainspotting. E eu disse-lhe que nunca tinha visto depois de me teres convidado para vir aqui. Então também primeiro estou expectante para ela ouvir este episódio. Se ela chegou aqui a este minuto é porque ouviu o episódio todo, não é? Ou então todo. picou aos últimos 5 minutos. Ai que fixe, já posso dizer ao André que ouvi o episódio todo. Mas imagina, o filme, isto é ridículo, mas é verdade, nos últimos 2 anos, que eu estou na Renascença há quase 2 anos, esteve muito presente na minha vida visualmente, porque cada vez que eu passava para a secretária dela via o filme no computador. Sim. Pronto, então nos últimos 2 anos este filme começou a estar mais presente. E acho que na verdade foi por causa disso que eu comecei a pensar, nunca o vi, até que tu chegaste e me propuseste vê-lo e pronto, aconteceu. Até que eu cheguei, abri a porta. Pronto, exato. Mas tens algum... Diz. Não, desculpa, a pergunta era se na rádio sabem que eu não vi o Padrinho. Não sabem, mas pronto, e também não sabem que eu não vi montes de coisas que se calhar acham que eu vi. Mas para ti, fazendo a pergunta ao contrário, há algum filme que as pessoas devem ver e que normalmente tens assim algo imperdoável? Que as pessoas não viram que eu vi, que acho Sim. que pá, não sei, é muito vago isso, eu nunca acho, eu tenho sempre, acho sempre, será que, primeiro acho que se calhar os que eu acharei super interessantes as pessoas já viram de facto. Tipo diga um. Olha, eu não sei se este filme não é o melhor filme do mundo, mas para mim na altura foi super, gostei muito de ver o Patterson. Do Jim Jarmusch. Por exemplo, porque é muito simples, mas para mim foi profundo na altura. Eu sei que o filme não é super profundo e não é uma obra-prima. De uma forma consensual não é, mas eu gostei muito do filme. Basta que haja uma pessoa que diga eu que acho é uma que é obra-prima. simples e é isso que me atrai no filme. Eu na altura até me pus a escrever uns poemas por causa desse filme. E também começaste foste tirar a carta de condução de pesados, não? Não, eu nem tenho não a sei carta se de tens. condução normal quanto mais pesados. Começar a conduzir um autocarro e escrever poemas nos tempos mortos. Mas é curioso dizeres isso do filme não ser mais profundo do que é. Eu acho que é um filme que se propõe uma coisa e que consegue muito bem, não é? Tem muito a ver com o momento em que o vês, óbvio, não é? A tua vida. Tu disseste, para além de tudo, a tua experiência, o teu conhecimento técnico, artístico, no geral, de cinema, influencia a forma como vês os filmes hoje em dia, não é? Sim. Mas eu acho que a tua experiência pessoal também, obviamente. Claro. Isso é mais do que óbvio. Por isso é que quando vês um filme agora e há 10 anos é completamente diferente também. Mas acho que o Patterson é um exemplo disso. Sim, eu gostei bastante do filme na altura e acho que lembro-me muito bem do final e daquilo que ele dizia com o final do filme e acho que lá está, quer dizer, o que o consenso diz acho que não interessa assim tanto. Acho que, por exemplo, também na semana passada trouxe aqui um filme que é considerado uma obra-prima do mudo, que é o Nosferatu. E eu disse que reconheço tudo o que o filme tem de excelente, mas houve qualquer coisa que me fez não entrar no filme, a não ser naquela perspectiva de isto é bom. Ou seja, não me emocionou e acho que é isso que interessa. Honestamente, tu faz-me um pouco de confusão quando se avalia os filmes porque foi muito importante, ponto. Não, o que interessa é, passado estes anos, o filme ainda te diz alguma coisa. Sim, acho que e desde que nem que seja uma só pessoa, a tua é o que perspectiva é completamente diferente da dos outros e não tens que gostar no filme só porque toda a gente o adora, obviamente. Exato. Devia ter trazido um caderno porque eu não escrevo eu escrevo num caderno os filmes que vejo, desde 2013. Um dia vou perder esse caderno e vou arrepender-me de não ter tipo digitalmente em algum sítio. É o teu Letterboxd? Mas é manual, é analógico.
Não sei se isso faz muito sentido. Mas é o mesmo caderno desde 2003? 13. São 2 cadernos. Ok. Pronto, na verdade já tenho um que está guardado. Espero que nunca perdê-lo ou que haja um incêndio lá em casa. Sim, porque se houver um incêndio em casa, o que mais me preocupa é o caderno. Não, mas tenho 2 cadernos, ou seja, há mais de 10 anos que faço isso. Até porque, só a dizer isto, eu tenho 31 anos, mas eu acho que eu tenho uma perspectiva sobre esta minha paixão pelo cinema. Eu sempre gostei de cinema, mas eu acho que só comecei a ver filmes realmente aos 18 anos, quando eu comecei a estudar e na faculdade comecei a ver cinema. Porque até aí via filmes ao domingo à tarde, ia muito pouco ao cinema. Ou seja, até aos 18 anos a minha cultura cinematográfica era muito diferente e eu sinto mesmo que mudou completamente desde que eu estudei cinema. E acho que é isso, acho que também tem a ver com aquilo que com a tua perspectiva e com a tua história de vida, e por isso é que se calhar o Patterson para mim de alguma forma marca, para outras pessoas não marca nada. Sim. Assim como de repente vais ver o Kill Bill, podes amar e outras pessoas odeiam, ou não. Olha, o Kill Bill é um bom exemplo de um filme que quando eu vi pela primeira vez não gostei muito e voltei a ver há 1 ou 2 anos e adorei. Já entrei muito mais no pastiche que o filme é. Pois, e há pouco tempo falei com alguns colegas na rádio sobre filmes imperdoáveis que... Até porque queres saber, porque quando nós marcámos esta gravação, marcámos este dia e no dia a seguir, nós temos falado, eu chego à rádio, eu trabalho com as 3 da manhã com o programa. E às vezes, não é todos os dias, há um tema do dia que elas lançam, que às vezes surge espontaneamente no momento e as pessoas mandam áudios, ligam para lá para dar a sua opinião. E do nada, quando eu chego ao estúdio, eu cheguei tipo 15 minutos depois do programa ter começado, o tema era filmes imperdoáveis que nunca viram. E eu até ia dizer, olha, vou a um podcast falar sobre isto, e de repente começaram a partilhar. E, por exemplo, a Inês Lopes Gonçalves nunca tinha visto o Kill Bill. Olha. E começaram a massacrá-lo. Portanto, eu nunca vi o Padrinho. Pronto, fica já aqui. Mas sim, acho que é engraçado isso, mesmo para terminar esta ideia, que é filmes imperdoáveis depende do contexto e depende da tua história de vida. Para mim não há filmes imperdoáveis. Fica já aqui esta frase polémica. Nada é imperdoável a nível cinematográfico. Mas é isso, para muita gente é imperdoável eu nunca ter visto o Padrinho. Para mim será imperdoável não ver o Patterson. Não é, mas se quiserem ver... Eu também não acho que seja imperdoável, quer dizer, é o que é, mas lá está, e digo-te aquilo que disse a Alice na semana passada, quem me dera a mim voltar a ver o Padrinho pela primeira vez, e acho que vais sempre a tempo de ver qualquer coisa. E eu sempre duvidei um pouco daquelas pessoas que dizem que aos 10 anos já estavam a ver o Ingmar Bergman e tipo, podes ver, mas eu não acredito que vais perceber grande coisa, a não ser que estejas sobredotado. Sim, mas lá está. Será que viram mesmo? Porque depois eu penso, e essas pessoas tiveram infância ou agora estão a ter a sua infância que não tiveram porque andaram a ver o Tarkovsky? Que entravam, não sei. Mas eu é que não vou entrar por aí. Não, isto são divagações, mas pronto, para dizer que isto é mais para me obrigar a ver filmes que sejam interessantes e para me também ter um mote e um rumo a seguir, porque muitas vezes lá está, no meio de tantas ofertas e tanto que há para ver, acho que perdes mais tempo a escolher um filme do que a vê-lo. E assim pelo menos sei que não, vou ter que ver isto. Sim. E que são filmes que vão dar boas conversas, olha, como este deu, e também por causa disso já valeu a pena. E há uma sequela, não sei se sabes, do Trainspotting. Pois, que não é assim tão... que é relativamente recente. É de 2017. Pronto. Mas fiquei curioso porque, e era isto a última coisa que eu também queria falar, por causa do final... Eu não estava à espera que o filme acabasse com uma traição, porque pensei, ok, vai haver uma sequela, não é? É divertido, mas não, ele basicamente lixa os amigos e pronto. Mas a sequela é uma continuação com as mesmas personagens, eu não 20 sei. anos depois, 20 anos depois. Estou curioso para ver isso. Se calhar, entretanto, vou daqui para lá, para casa, ver a sequela. Tá não bem. sei, então vou pensar. Acho que ele, o monólogo inicial, faz outra versão em que já põe o Facebook e não sei o quê, choose Facebook, choose não sei o quê. Se calhar ainda me vou sentir menos atacado. Olha, André, obrigado. Obrigado eu. E pronto, também avisa depois quando vires o Padrinho e se gostaste ou não. Porque... Os 3 ou o primeiro? Essa só o primeiro. Tá bem, eu digo.
Os homens que usam brinco são drogados.